Seja muito bem-vindo ao Papo que Transforma. Eu sou o Vitor Conte e neste espaço nós falamos sobre fé, vida e transformação real. Aqui nós não queremos falar só sobre religião, mas provocar reflexões que o levem a produzir uma fé prática, que realmente transforme a sua jornada. O tema de hoje é um tema especial. Qual é o meu propósito? Esse é um tema latente na maioria dos seres humanos que vivem buscando um propósito para tudo. Nós temos uma sede de pertencimento, seja no trabalho, seja com futebol, seja em um clube do livro, seja às vezes em um lugar onde as mulheres frequentam, como um salão de cabeleireiro, algo do tipo. Nós buscamos um espaço onde a gente chama de nosso, onde aquele clube é nosso e ali a gente se sente pertencente, podemos nos expressar. Só que isso é vazio, não preenche 100%. No final de uma jornada, no final de uma semana, nós buscamos algo ainda mais intenso. Qual é o meu propósito? Porque por mais que eu pertença a grupos e tribos, ainda assim falta algo especial que nós, na maioria das vezes, não conseguimos discernir. Esse é o papo de hoje. Se você já se identificou, gostaria que você escrevesse, deixasse um comentário, escreva assim, ó: qual é o meu propósito? É muito importante para que eu saiba que você está aqui comigo. Será que o propósito é profissão? Será que propósito é chamado? Será que é só algumas pessoas que têm? Nós vamos refletir isso e descobrir como viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Então fica comigo até o final desse papo. Compartilhe este vídeo nos grupos do seu WhatsApp, compartilhe com os seus amigos, porque este papo pode transformar vidas e talvez a sua hoje. Olha só, você já buscou entender? Eu queria entender se você já se esforçou. Se você já se esforçou, deixa outro comentário. Escreve assim, ó: eu quero viver o propósito de Deus. Eu consigo entender. Se você já se esforçou ou tem se esforçado para buscar entender o que de fato é esse propósito. Então, eu trouxe um texto, porque nós aqui sempre buscamos referências bíblicas, e eu quero ler um texto com vocês. O texto está em Jeremias 29, verso 11. O texto diz assim, ó: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. É isso que o Senhor tem para nós. Nós vivemos hoje em uma cultura obcecada por performance, conquistas, títulos. Nós nos prendemos a isso o tempo todo e acabamos nos esquecendo de buscar o real propósito, o propósito de vida em Deus. E o propósito, ele é mais que uma função. O propósito, ele é uma identidade que é colocado em prática. Então eu tenho textos complementares aqui para que você possa trazer um pouco mais de luz para esse papo. Olha só, Efésios 2:10 diz assim: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus para realizar boas obras. Vai anotando esses textos, porque isso vai te dar muita baliza sobre quem nós somos para entendermos o nosso propósito real em Deus. Então, será que o propósito é algo que eu preciso descobrir fora de mim? Comece a se questionar. Vem comigo. O que a Bíblia realmente ensina sobre viver o propósito? Como saber se eu e você está no caminho certo? Então você já começa a olhar para esse texto de Efésios. Somos obra-prima de Deus. Olha esse texto: criado em Cristo Jesus para realizar boas obras. O quão isso é importante. A gente já inicia aqui de forma prática. Mais um texto em Romanos 12:2. Transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós precisamos nos transformar. Significa que a nossa condição anterior à transformação não é a vontade de Deus. Consegue entender isso? Nós herdamos uma condição de Adão, e é uma condição que nos induz ao pecado. Nós cometemos pecados por natureza, a nossa natureza é pecaminosa. Então,
Quando você lê esse texto, você já consegue imaginar. Se ele está falando para nós nos transformarmos, significa que a nossa condição inicial não é aquilo que Deus espera de nós. Então, transformem-se pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que de fato você possa experimentar a vontade de Deus. E mais um texto em Provérbios 19, 21. Diz assim, ó: muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Esse texto é muito impactante porque ele diz assim, ó: você tem muitos planos, eu tenho muitos planos, mas Deus tem um propósito que prevalecerá sobre os nossos planos, sobre os nossos planos. Entende isso? Então, por mais que você lute, se o Senhor desenhou algo para a sua vida e você decidiu entregar a sua vida para Cristo, dizendo: Senhor Jesus, tenha governo sobre mim. Eu tenho lutado há tanto tempo e já não sei mais o que fazer. Eu preciso que o Senhor governe as minhas ações, as minhas emoções, o meu caminhar, o meu dia a dia. Se você tem buscado, você tem se doado tempo para isso, entenda, os teus planos podem começar a ser deixados de lado. Eles podem se tornar secundários para a sua vida. Eu conheci muitas pessoas ao longo da minha jornada que sonhavam, tinham muitos planos, mas quando decidiram ter um encontro genuíno com Cristo e confiar no governo de Cristo, começou a mudar. As coisas mudam do nada, do dia para a noite, porque é a vontade do Pai sobre você. E a vontade do Pai é soberana. Eu vou dar um exemplo simples sobre a minha vida. Eu tinha uma ideia, há um tempo atrás, alguns anos atrás, de morar em uma determinada cidade. Eu determinei que eu moraria nessa cidade, falei, é isso que vai acontecer, e fui. Comecei a buscar casas, imóveis nesse lugar, comecei a visitar essa cidade com a minha esposa, com os meus filhos, e encontrei um lugar, e eu estava assim, muito próximo de realizar essa conquista, e o Senhor mudou totalmente o plano. Não era a vontade dele, aquilo era a minha vontade. E ele conduziu para outro lugar que naquele momento eu não entendi, mas obedeci e confiei, e hoje entendo perfeitamente o que ele fez. Hoje ele me mostrou. Esse é um ponto importante também. O Senhor, ele vai revelando o propósito ao longo da história, ao longo da caminhada. Se o Senhor Deus tivesse revelado a José tudo o que ele passaria antes de se tornar governador, provavelmente ele diria, não, pode dar para algum dos meus irmãos, porque eu não quero isso não. Então ele não revela, é aos poucos, é gradual. Se você recebe uma bomba de informação agora, você vai viver isso, mas para você chegar nisso, você vai ter que passar por tudo isso. Na maioria das vezes as pessoas desistiriam, porque não suportam, o processo é doloroso. O processo exige de nós crescimento e amadurecimento. Isso significa deixar a zona de conforto e, de fato, crescer. Aliás, o sinal de desconforto mostra que você está em um momento de crescimento. Entenda isso como algo positivo na sua vida. Então, esses textos afirmam, na prática, o que a Bíblia diz sobre nós. Em Mateus 28, no verso 19 e 20, ele fala assim, ó: vão e façam discípulos de todas as nações. E o texto continua. Então, peraí, eu também tenho essa comissão, eu também tenho esse chamamento de ir e fazer discípulos em todas as nações. Consegue entender? Anota esses textos e depois começa a esquadrinhar isso para que você monte uma visão geral de qual é o nosso real propósito. E é claro, eu não posso deixar o texto base, um texto... Para mim, é o texto mais sólido do nosso propósito em Deus, que está em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, ele desejou que nós fôssemos como ele, como a imagem dele e semelhante a ele, e exercendo governo, porque no texto ele nos dá governo sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais da terra. Este é o desejo de Deus, que nós possamos exercer governo, representá-lo e expressá-lo na terra. Esse é o propósito universal. Muitos perguntam, o que Deus tem para a minha vida? O que Deus tem para mim? Porque eu vejo na vida do outro, eu vejo o outro vivendo tantas coisas, e para mim?
Chega até a ser um pouco egoísta da nossa parte. É que a gente às vezes não dá muita atenção para essas coisas, mas a obra de Cristo, ela é tão maior do que a minha própria vida. Né? Quando você olha, recentemente nós tivemos uma foto de uma sonda, né, que cumpriu a sua missão e estava a milhares de anos-luz de distância da Terra. E eles decidiram virar, fizeram um cálculo extremamente preciso para poder virar essa sonda e tentar fotografar a Terra. E tinha todo um cálculo, porque não podia dar reflexo, o Sol tinha que estar no movimento certo, até... E eles conseguiram. Acertaram esse cálculo a milhares de anos-luz distante da Terra, e eles tiraram essa foto. A foto, quando você olha, você não enxerga praticamente nada. Parece uma foto insignificante. E um pontinho nela é o planeta Terra. No meio daquela foto gigantesca, um cisco representa o planeta Terra, onde toda a vida que Deus criou está concentrada. A raça humana existe no planeta Terra. Então isso demonstra o quão nós somos pequenos, a nossa fragilidade e inferioridade acerca do cosmos. Existe um texto, que é o texto áureo da Bíblia, João 3,16, ele diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira. A tradução do original desse texto é Deus amou o cosmos de tal maneira. Deus não ama o homem, porque o homem acha isso. O homem soberbo, envaidecido, ele tem isso para ele. Ele acha que Deus me amou de tal maneira que entregou o seu filho. O texto diz, Deus amou o cosmos de tal maneira que entregou o seu filho. E dentro desse cosmos, nós somos um cisco dentro dele. Será que a gente consegue entender isso? Então, é curioso para que nós possamos crescer em entendimento. Aí, onde eu quero chegar com isso? Ah, ok. Então o que Deus tem para mim? Será que eu de fato preciso de algo exclusivo? Eu tenho que ter essa exclusividade o tempo todo? O que Deus tem para mim? Será que eu não posso simplesmente fazer uma oração diferente? Olha só essa oração. Senhor Deus e Pai, a obra que o Senhor está realizando neste momento, na minha cidade, me inclua nela, porque eu desejo fazer parte do movimento que o Senhor está fazendo hoje na minha cidade, no meu país. Me inclua na tua obra e que eu seja útil. Olha como isso muda. Nós deixamos de ser soberbos, envaidecidos, narcisistas e querer glória para si, e passamos a ter um coração grato e de servo. Não importa onde é, se o Senhor me direcionar, irei servi-lo com o maior prazer, porque essa é a minha missão. Esse é o propósito universal, servi-lo. A obra de Cristo é perfeita. A obra de Cristo é de Cristo, não é nossa. Mas nós insistimos em querer ter, né, em querer chamar a atenção na igreja. Alguns desejam, eu queria tanto saber fazer isso, eu queria tanto curar, eu queria tanto ter o dom disso, o dom daquilo outro. Mas nós buscamos dons para nós e esquecemos do propósito mais importante, que é expressá-lo, contê-lo e expressá-lo, como imagem e semelhança, exercer governo, levar a mensagem que Cristo trouxe, o semeador que saiu a semear. Os textos nos disseram muitas coisas. Voltando em Efésios, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo para realizar boas obras. Entende? Então, é importante nós termos uma base do que é propósito. Então, não busque mais algo único, exclusivo, essa exclusividade, essa bolha fechada, o que eu quero para mim. Senhor, fala comigo. Deus está falando com a nação, Deus está falando com a cidade, Deus está falando com o bairro o tempo todo. Será que nós fechamos os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus? Será que na maioria das vezes não somos nós que estamos com os ouvidos tapados? Essa é a reflexão que eu quero provocar em você hoje. Então, não tem a ver comigo, não tem a ver com Vitor Conte, não tem a ver com a minha família, mas tem a ver com a obra de Cristo e eu e a minha família estarmos dispostos e prontos para servir.
Quando o Senhor fala, Vitor, eu respondo, eis-me aqui. E a minha família, do mesmo modo, eis-me aqui. Quando eu preciso ir para uma missão, minha esposa está comigo. Seja em viagem, seja cuidando dos nossos filhos e governando a nossa casa. Então, todos nós temos papéis representativos de extrema importância quando se trata da obra de Deus. Nós precisamos entender que tudo está atrelado à obra dele. Então não tem a ver com exatamente uma família, com uma linhagem sacerdotal. Tem a ver com aqueles que permitiram que Cristo os preenchesse para que eles pudessem contê-lo e expressá-lo. Essa é a obra que está acontecendo. O evangelho precisa ser pregado. Pessoas estão sedentas esperando uma palavra, mas a maioria de nós hoje nas igrejas decidimos pregar só para quem já tem a palavra. Nós falamos para as mesmas pessoas o tempo todo. Não buscamos evangelizar, não buscamos falar de Jesus para pessoas que ainda não o alcançaram. Quais movimentos nós, como igreja, temos feito para alcançar essas pessoas, levar uma palavra limpa? Não é uma palavra carregada, uma palavra pesada, cheio de incógnitas, chaves, cheio de dogmas, cheio de mas se isso tem que ser assim, cheio de contextos, cheio de melindres. Uma palavra limpa, onde nós dizemos: o Senhor Jesus nos perdoou. Você está perdoado. Ele veio para nos perdoar, nos comprar. Onde estão as pessoas que estão falando sobre graça, salvação, sobre transformação real, sobre vida e relacionamento com Cristo Jesus? Mas existem muitos falando sobre dinheiro, sobre vaidade, sobre ter. Você abre os canais da televisão, né? Eu não abro, mas quando abria, né? E acredito que isso não tenha mudado, né? Você vê as pessoas falando. Quais são os testemunhos? Quais são os testemunhos? Eu não posso dizer relativamente, eu não posso afirmar isso porque não me lembro quando foi que eu não tenho TV aberta há muitos anos. Há muitos anos que eu não consumo canais abertos, que eu não tenho TV, né, aberta. Mas me lembro, tem alguns flashes, e às vezes você vê, né, em algum lugar ali. Qual que é o testemunho? Fala no microfone. A pessoa pega o microfone e fala: olha, eu cheguei aqui na igreja, estava quebrado, eu tinha um jumento, vendi, e aí, né, o Senhor me prosperou. Hoje eu estou com 25 mil cabeças de gado e tenho isso, aras próprio, né? Acabei de, graças a Deus, construir meu heliponto, porque hoje eu ando de helicóptero pela honra e glória do Senhor, e isso atrai as pessoas. Essa é a teologia da prosperidade que mais tem atraído jovens, adultos, idosos, para se conectar com Cristo, um Cristo que não é segundo as Escrituras. As pessoas são atraídas pelo ter, não pelo perdão que Ele concedeu para nós. As pessoas são atraídas pelos motivos errados, por isso nunca se preenchem. Vivem buscando nos lugares errados e não conseguem se saciar. Vivem cercadas de água e continuam sedentas, morrendo de sede, porque estão buscando nos lugares errados, da forma errada. Esse Cristo apresentado não é o Cristo que nós, que lemos as Escrituras. Entenda, nós não somos melhores do que ninguém. Não existe uma bolha aqui, que eu sou melhor que as pessoas, que você é melhor que as pessoas. Não, pelo contrário. Nós somos todos pecadores, todos sedentos e carentes de Cristo, mas nós lemos as Escrituras, minimamente, o manual, as palavras que Cristo escreveu e deixou para nós. Nós lemos essas palavras, entendemos aquilo que foi inspirado pelo Espírito Santo aos apóstolos e refletimos sobre isso. Produzimos algo dentro de nós para que o Espírito Santo nos conduza e nos clarifique, nos revele as profundezas destes textos. Então, o meu convite, a minha reflexão para você é: olha, precisamos ser um povo que leva a mensagem correta, que é Cristo. Esse microfone, ele deveria ser... Fala no microfone aí. Se eu pego esse microfone hoje, eu vou falar assim: olha, eu
Quando cheguei, eu era soberbo. Eu tinha tudo. Eu tinha carro, eu tinha casa, eu tinha tudo. Eu comia tudo que eu queria, eu podia fazer o que eu quisesse. Mas o Senhor me ensinou a depender dele. O Senhor me ensinou a olhar para ele de uma outra forma, a olhar para o Evangelho e sair dessa bolha da vaidade e que a prosperidade é um sinônimo de um homem bem-sucedido. Em Cristo, não. Um homem bem-sucedido por uma sociedade capitalista, sim, isso funciona bem. Agora, para Cristo, não. Paulo, o apóstolo, ele diz assim: viver é Cristo, morrer é lucro. E agora? Quem que nós seguimos? Um mundo capitalista, uma mídia que nos força a ter e querer ser o tempo todo, que molda o nosso caráter e as nossas ações, o nosso padrão de vida e os nossos desejos? Ou nós escutamos Paulo, o apóstolo, que disse que aprendeu a viver feliz no pouco, no muito, aprendeu a dar graça por tudo, nos momentos de bonança, nos momentos de fartura e nos momentos de escassez, nos momentos de grande falta. Quem que nós seguimos? É muito mais fácil seguir a mídia. Até porque, se você está me assistindo, você ou está numa Smart TV, ou no smartphone, ou num tablet. Você está conectado na internet. Então a mídia faz parte do nosso cotidiano. O mais fácil não significa que é o mais correto. Fazer o que dá certo não significa fazer o que é certo. Aquilo que é certo na vida de um cristão genuíno. E o que é um cristão, mais uma vez? Aquele que crê em Jesus Cristo. Você crê em Jesus Cristo? Eu não estou falando de religião aqui. Se você é evangélico, se você é católico, eu estou dizendo se você crê em Jesus Cristo. Cristão. Você, cristão, vive uma fé prática e genuína? Segue de fato o que as Escrituras diz? Porque dizer que ama um homem e que o segue e que acredita fielmente naquilo que ele diz e que ele falou e entrega a sua vida para ele e não cumprir as Escrituras, não funciona. Ele mesmo disse que nós precisaríamos cumprir. Não basta só ouvir e ler, mas precisamos cumprir as Escrituras. Precisamos cumprir o que a palavra diz. Esse é a maior demonstração de maturidade, entendimento e amor e respeito. Isso é honroso. Um cristão que não precisa dizer que ama, que não precisa dizer que é cristão, que não precisa falar de nada sobre religião. Se ele minimamente começa a cumprir as Escrituras, isso é muito mais honroso daquele que pega o microfone todas as semanas para falar de algo que não vive. Hipócritas nós temos hoje espalhado pelo Brasil e pelo mundo afora. Muitos deles com milhares de seguidores no Instagram, no Facebook, no TikTok, em todas essas redes sociais. Muitos deles com grande visibilidade, inundando a sua timeline todos os dias, aparecendo para você com uma frequência altíssima. No seu levantar, no seu deitar, todo o tempo, em podcasts ali no seu carro, e você consumindo tudo aquilo. Pessoas que falam daquilo que não são, pessoas que narram sentimentos e emoções e transformam isso em propósito. Porque o propósito de Deus é que nós sejamos isso. Eu ouvi uma vez um auto-intitulado pastor, se é que eu posso chamar assim, dizer que se Deus não tem o poder de te dar um carro, então abandona Deus e vai servir ao diabo. Então ele fez uma comparação onde se eu não tenho um carro, significa então que eu não sirvo a Deus. Porque se Deus é o dono de todas as coisas, então por que ele não te deu um carro? Então nós temos comparações e as pessoas acreditam nisso. Milhares de comentários, as pessoas creem nessas coisas. Realmente, se Deus é o dono do ouro e da prata, se Deus é o dono de tudo, por que ele não me concedeu essas coisas? Então, eu estou servindo algo errado? Porque nós perdemos a identidade, o real propósito. Qual é o propósito para a sua vida? Não se compare com os demais. Você tem um propósito claro. Você só precisa querer ouvir.
E muitas das vezes, a maioria das pessoas que chegaram até nós na igreja, né, em aulas que eu dei, né, de Bíblia, em estudos, em conferências, a maioria das pessoas que se aproximaram de nós, o que elas sentiam? Medo. Porque se entregasse tudo, iria perder o controle. E elas ficavam morrendo de medo do que Deus poderia fazer. E se Deus mudar minha vida para esse lugar? Mas e se Deus me levar para cá? Mas, ai não, eu tenho medo. Eu não quero isso para minha vida. Então você vive o seu propósito. E tá tudo bem, desde que você tenha clareza disso. E se você me ouve através desse vídeo, não tem como você esquecer isso. Nunca mais. Se você vive o seu propósito, não vai ter como você chegar no dia do tribunal de Cristo e falar: eu não sabia, Jesus. Sabia. Ele vai resgatar esse dia que você está me ouvindo. Ele fala: lembra? Você estava no Papo que Transforma. O pastor falou para você. Só que você é tonta, né? Você acha que eu sou tonto? Eu não sou tonto. Entendeu? Ou tonta. Então, olha só. O que nós vamos desenvolver nesse papo? O propósito não é apenas o que eu faço, mas é quem eu sou em Cristo. Consegue entender? Todo cristão tem um propósito comum: glorificar a Deus e refletir Cristo. Propósitos específicos como profissão, ministério, decisões, ele nasce desse propósito maior. Então vou repetir para você entender, escute isso. Todo cristão tem um propósito maior: glorificar e refletir Cristo. E os demais, como profissão, como ministério e decisões, vêm deste maior propósito. Entende? Aí você se descobre. Será que eu vou ser advogado, um médico? Quando você começa a refletir, quando você começa a glorificar através da sua vida Jesus, a sua vocação começa a nascer. E você descobre realmente o que você nasceu para fazer e começa a fazer imediatamente. Quer descobrir seu propósito ou está com medo? O verdadeiro propósito nos liberta da comparação e da ansiedade. Eu não preciso mais me comparar com fulano ou beltrano. Agora eu sei qual é o meu propósito. E eu sei que o dele é lindo e maravilhoso. Porque o Senhor chamou ele para aquilo. O Senhor chamou ela para aquilo. E ele me chamou para isso. Então eu não me comparo. O meu nível de ansiedade baixa demais. Gente, como é bom você baixar o nível de ansiedade. Quando você entende que tudo é a vontade de Deus, ou seja, se eu estou nessa empresa ainda é porque é a vontade de Deus. Se eu sair, é a vontade de Deus. Se eu estou nesse lugar, é a vontade de Deus. Se eu sair, é a vontade de Deus. Se eu estava nesse relacionamento, é a vontade de Deus. Se Deus fez esse relacionamento terminar, é a vontade de Deus. Ou seja, quando eu tenho leveza e entender que a vontade de Deus é soberana e ela é muito melhor do que as minhas próprias decisões, o nosso nível de ansiedade, despenca. Porque eu não fico mais ansioso com o que vai acontecer. Eu começo a confiar. Entender que a vontade dele é perfeita. E se for a vontade dele, eu, como um servo obediente e fiel, vou obedecer. Então, seja A ou B, seja para lá ou para cá, estou feliz porque é a vontade soberana de Deus. É claro, desde que você e eu faça o nosso papel, que é exercer, glorificar e expressar a Cristo. Se nós estivermos fazendo isso, tenha certeza que para lá ou para cá é a vontade de Deus. Não tem o que temer e nem o que se preocupar. Deus, ele revela o propósito aos poucos, como eu disse para você já, enquanto nós obedecemos no presente. Vou repetir. Deus, ele revela o nosso propósito aos poucos, enquanto nós obedecemos no presente. Obedeça e ele revela. Obedeça mais um pouco, ele revela mais um pouco. É assim que funciona. Consegue entender? Vamos para uma aplicação prática? Vamos para a prática agora? Essa é a ideia do nosso papo. Olha só. Como viver o propósito de Deus hoje? Número 1. Comece pelo que é claro na palavra. Ou seja, amar, servir, discipular. Ok? Número 2. Ore pedindo direção, não apenas destino. Ou seja, não fica só falando, eu quero ir para cá. Não fala só o destino, pede a direção. Porque eu não sei se você já leu boa parte da Bíblia ou vai entender o que eu vou dizer, mas em um determinado momento ali, as pessoas que foram escravizadas no Egito ficaram 40 anos rodando
Porque não tinha direção. Eles tinham um destino, entrar na Terra Prometida. Eles tinham um destino, Canaã, mas demorou 40 anos, porque eles não tinham direção. Então não ore só pedindo o destino. O destino é importante, mas a direção, não importa se você vai correndo ou andando, com direção, a certeza é que você chegará. Terceiro ponto, use os dons e talentos que Deus já colocou em você. Para de querer ficar pegando o que os outros têm. Nós queremos sempre o que o outro tem. Meu irmão, como a minha vida é mais leve e mais alegre quando eu encontro pessoas boas em outras áreas que somam comigo. Que eu falo, você pode me ajudar nisso? E a pessoa me ajuda. Você pode fazer isso? A pessoa faz. E o quão eu fico feliz quando eu sou acionado para fazer aquilo que eu sou realmente útil. E eu falo, claro, com o maior prazer, e eu começo a servir. Entende? Isso é o corpo. Então, se nós olharmos para as pessoas e entendermos que cada um faz uma parte, eu não preciso falar, mas eu queria ser igual fulano, né? Igual, vamos dizer, dentro da igreja, mas eu queria cantar igual fulano, mas eu queria tocar o violão igual fulano. Mas eu queria operar a mesa de som igual fulano. Nossa, mas eu queria tirar foto igual aquela pessoa tira. Enfim, assim por diante. Eu queria falar igual aquela pessoa fala. E o que ele te deu? E o que está dentro de você? Às vezes nós nos inferiorizamos, nos diminuímos, porque focamos demais nos outros, esquecemos de nós. Você foi criado à imagem e semelhança dele e tem um propósito universal. Escute a voz do Pai. E pegue o texto de Romanos, transforme, renove a sua mente, porque nós herdamos uma natureza caída. Mas se você correr, transformar a sua mente, trabalhar nisso, você vai experimentar a vontade do Pai. E ela é perfeita. A finalização da vontade dele é perfeita. Ela é boa, ela é agradável, porque primeiro foi boa, e depois ela é perfeita, porque antes foi agradável. É isso que você vai experimentar. Então, ponto 4. Sirva no lugar em que está agora. Fidelidade abre novas portas. Pega isso, por favor. Eu não sei em qual igreja você está, em qual cidade você está, em qual país você está. Sirva agora. Sirva no lugar que você está. A fidelidade abre novas portas. Às vezes nós olhamos no YouTube e vemos, eu queria tanto. Começa, irmão. Começa a servir, para que a sua vocação abra, para que você entenda a realidade do teu propósito. E não é algo relacionado a você única e exclusivamente, ao ser celestial que você acha que é. Mas é a vontade do Pai, a obra de Cristo, que é muito maior do que eu e você. Lembra da oração? Pai, me inclua naquilo que o Senhor está fazendo na minha cidade, no meu bairro. O movimento, o mover, o avivamento que o Senhor está produzindo hoje, me insira, que eu seja útil nas tuas mãos. Essa oração é de um cristão genuíno. Não traz para si ego ou vaidade, nem soberba, mas fidelidade, servidão, humildade e obediência. Ponto 5. Esteja disposto a ajustar os seus planos ao plano de Deus. Dói, mas é necessário. Muitos falam, Senhor, no momento de perda, Senhor, controla a minha vida, não sei mais, meu Deus, e aquele desespero, aí resolve entregar a vida para Jesus. No sentido de, pode governar, faz o que o Senhor quiser. Aí ele começa a virar para a esquerda, você pega o volante e puxa. Não para lá não, só menos para lá. Ele começa a virar, você vai puxando. Então, é difícil, porque estar disposto a ajustar os planos aos planos de Deus é onde a maioria das pessoas falham miseravelmente. Porque elas permitem que Deus venha até um certo ponto, mas daqui para cá sou eu que governo. É como assim, Senhor, me ajude a ganhar dinheiro, eu preciso. Aí o Senhor vai e abre uma porta, você começa a ganhar dinheiro. Quando o dinheiro cai na conta, você não fala, Senhor, agora me dá direção com o que fazer com o dinheiro. Não, você vai e gasta com o que você quer. Você faz exatamente aquilo que a sua vaidade pede, aquilo que a mídia condicionou a sua cabeça. Aliás, você está o mês inteiro pensando naquilo que você vai comprar, mas você não fica o mês inteiro pensando naquilo que você vai ofertar para Deus.
Ai, ai. O seu propósito, ele não começa no futuro. Vou repetir, escuta isso. O seu propósito não começa no futuro. Ele começa no lugar em que você está agora. É você amadurecer, acordar agora, despertar agora e começar a ajustar os seus planos agora. Olha para a sua vida, não é na segunda, no próximo mês, quando virar janeiro, é agora. Para e ajusta os seus planos. Quanto mais rápido você tiver ajustada aos planos de Deus, mais rápido você viverá o propósito real em Cristo. E parará de buscar em lugares errados água que não tem a capacidade de saciar. Porque é água salgada. Então, a conclusão desse nosso papo de hoje, eu amo falar de propósito, né? Teve uma época que eu fiz uma palestra e eu falei sobre vocação, né, que vem de vocare, né, do latim, que significa chamado. E eu me lembro que essa palestra ajudou muitos jovens a se encontrarem na questão profissional, escolherem, porque infelizmente tem muitos homens que foram chamados para serem pregadores, para serem evangelistas e se tornaram advogados. E existem homens que nasceram para advogar e foram pregar, porque confundiram. Não é porque você tem o dom da palavra, o dom da oratória, que você precisa de fato ser aquilo. A gente precisa ter clareza, entender o que Deus realmente quer para nós. As pessoas confundem muito. Então, eu amo falar sobre propósito e gostaria muito que você entendesse e buscasse o seu propósito, não mais com vaidade, mas agora de uma forma mais coletiva. Que eu seja útil naquilo que o Senhor está fazendo. Essa conclusão do nosso papo, o propósito ele não é um mistério escondido, mas ele é uma vida entregue a Cristo, que floresce naquilo que Deus já sonhou. Ele não chama apenas para fazer, ele chama para ser. É diferente. Eu tenho um desafio para você. Como todo episódio, o desafio da nossa semana, todos os dias, você vai orar dizendo assim, Senhor, eu quero viver o teu propósito hoje. Será que você dá conta? Todos os dias, você vai orar dizendo, Senhor, eu quero viver o teu propósito hoje. E você vai dar um passo de fidelidade no lugar que você já está. E a tua obediência te colocará nos lugares que você precisa estar. Ele conduzirá. Amém? Você tem fé para crer nisso? Se você tem fé e ficou comigo até o final desse episódio, eu quero fazer uma oração com você. E a oração diz assim: Senhor, obrigado porque em Ti encontramos sentido e direção. Que cada pessoa aqui descubra a alegria de viver o Teu propósito sem medo e sem pressa. Ensina-nos a confiar nos Teus planos. Em nome de Jesus. Amém. Nós iniciamos uma série de mensagens na Viva chamada O Fluir. Serão 5 domingos, 5 mensagens. Um diagnóstico honesto de sedento a rios que fluem naturalmente. Da sede à fonte. E se você está na região do Grande ABC, Paulista, em São Paulo, eu quero te convidar a estar conosco em um desses domingos. Venha desfrutar da palavra de Deus no prédio da Viva, que nós estamos localizados em São Bernardo do Campo. Esse foi mais um Papo que Transforma. Lembre-se, esse papo pode transformar vidas e talvez a sua hoje. Deus te abençoe.